Olá, gente! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos revisitar, o que nós estudamos semana passada. Quem é que lembra o que nós vimos semana passada? Olha, estejam atentos. Então, hoje nós iremos revisar a regência nominal, né? Vocês viram que o nome, quando ele precisa de um complemento, para lhe completar o sentido, ele é chamado de termo regente, né? E o nome que completa, o sentido do termo regente é chamado de termo regido, né? E essa relação entre eles, nós damos o nome de regência nominal, certo? Então, a regência nominal é a maneira de um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, relacionar-se com seus complementos, né? Em geral, a relação entre nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Na aula da semana passada, eu dei vários exemplos de preposição. Hoje, nós iremos rever alguns, certo? Bem, qual é a regra geral, para a regência? Nas orações, nós temos complementos, né? Regentes pedem complementos e regidos completam o sentido do primeiro. Ok, né? E a regência nominal é essa relação, estabelecida com o nome e seus complementos. Na regência nominal, sempre tem um complemento preposicionado, certo? Ou seja, o nome que completa o sentido do termo regente, ele sempre vem acompanhado da preposição, certo? Observe o exemplo. Ele está acostumado com a situação. Qual é o termo regente e qual é o termo regido? Se eu digo ele está acostumado, o nome acostumado pede um complemento, Então, ele é o termo regente, E o termo regido é o quê? Com a situação, Aí nós temos aí situação como termo regido acompanhado da preposição com. Regente é um adjetivo, acostumado, e regido é um substantivo acompanhado de preposição. Para que se estabeleça uma relação adequada de regência entre os nomes, é necessário observar a relação de sentido entre as palavras, Ou seja, o termo regente e o termo regido, no contexto em que eles são empregados. E também a preposição que acompanha o termo regente. Observe, nesse texto, nesse pequeno texto. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Os cães gostam de viver em grupo. Mesmo os antepassados selvagens desses bichos viviam em grupos, protegiam uns aos outros e mostravam sentimentos de lealdade, obediência e carinho, dando lambidas e se encostando nos companheiros para dormir. Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas, porque têm uma grande capacidade, nós temos aí uma lacuna, a aceitar a liderança, que no caso dos bichinhos de estimação vem do dono. Além disso, eles são tão adaptáveis quanto os homens, sentindo-se bem em qualquer lugar. No passado, eles foram se aproximando dos humanos e passaram a ser alimentados por eles. Em troca, ofereciam sua proteção e carinho. Então, aponte a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência nominal, certo? Mesmo os antepassados selvagens desses bichos viviam em grupo. Então, vejam, na terceira alternativa nós temos. Então, vejam, na segunda alternativa nós temos. Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas, Mas quem convive, convive com alguém, Então, seria ao convívio com as pessoas, Alternativa 2, A segunda alternativa seria que apresenta uma incoerência em relação à regência nominal. Agora, reescreva a frase em consonância com a norma culta, eu já respondi, Aí, onde tem das pessoas, seria com as pessoas, ou seja, eles se adaptaram muito bem ao convívio com as pessoas. 3. No fragmento, e mostrar os sentimentos de lealdade e obediência, o termo regente é o nome sentimentos,
o nome lealdade, o nome obediência. O termo regente, né, aquele que pede o complemento, é sentimentos, né? Sentimento de quê? De lealdade. Então, de lealdade é o termo regido. O termo regente é o nome sentimentos. A fim de estabelecer a correta relação de regência nominal, o espaço indicado no texto deve ser preenchido com a preposição por, em ou de. Nós temos, né? Eles se adaptaram muito bem ao convívio das pessoas porque têm uma grande capacidade de aceitar liderança, que no caso dos bichinhos de estimação vem do dono. Ou em aceitar, capacidade por aceitar, não. Ou capacidade de aceitar. Quem tem capacidade de fazer algo, né? Então, a alternativa correta seria D. Nós vemos aí alguns exemplos de preposição, né? Preposição por, em, com, né? São os mais comuns que nós utilizamos. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês na página 106, certo? E vamos responder essa atividade aí, aplicando conhecimentos. Leia essa tirinha que traz a personagem Joaninha, criada pela design gráfica Clara Gomes. Trata-se de um personagem que gosta de escrever, tem muito talento e vive em constante mau humor. Vamos lá. Toda vez que recebemos uma notificação de mensagem, nosso cérebro ativa a região de satisfação por recompensa. É isso, milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes, né? É verdade, né? Não podemos negar, né, o poder, né, viciante dos aparelhos eletrônicos, né? Quantas vezes nós estamos concentrados fazendo alguma atividade e, de repente, uma notificação do celular faz a gente parar o que a gente está fazendo para querer saber do que se trata, né? Então, nós estamos vivendo, né, a mercê da tecnologia, certo? Bem, na tira, né, nós vemos aí uma crítica ao uso exagerado de dispositivos eletrônicos, certo? As luzes piscantes que viciam podem fazer referência, né, a formas de notificação, de recebimento de mensagens, a luminosidade refletida na tela, né, produzidas pelos pixels, menores pontos que compõem uma imagem digital, né, cujo conjunto forma a imagem inteira. Ou ao ato de ligar e desligar o computador a todo momento para verificar as mensagens. Vamos lá. Qual o principal tema tratado nessa tira? A dependência ou o vício que leva as pessoas a estarem sempre conectadas a dispositivos eletrônicos. Nesse caso, o computador, né? Notebook. Essa mensagem tem sentido mais humorístico ou mais irônico? Mais irônico, né? Acredito que seja mais irônico. Apesar de ser uma tira engraçada, né? Nós sentimos aí o tom irônico, né? E a crítica presente. A expressão por recompensa completa o sentido de qual palavra na tira? Nós temos aí a relação de regência, né? A palavra por recompensa. Vamos lá voltar à tira. Nosso cérebro ativa a região de satisfação por recompensa. Então, por recompensa está completando o sentido da palavra satisfação. Em sua opinião, a regência nominal entre os termos satisfação e recompensa está correta no quadrinho da tira em que foram empregados? Explique. Sim, né? Nesse quadrinho, o termo satisfação, que é o termo regente, está acompanhado da preposição por, e estabelece uma relação de complementação entre esse termo e o termo recompensa, que é o termo regido. É isso?
o que indica, né, na tira, o uso das reticências nos dois primeiros quadros. No primeiro, né, continuidade, né? Nós temos aí essa relação de continuidade. Né? Ele interrompe a fala e continua no segundo quadro. O que o uso da onomatopeia plim indica no primeiro quadrinho? Indica o som da notificação, né? A notificação do computador. A expressão luzes piscantes pode fazer referência a quais elementos? Vários, né? Como eu já disse, pode ser, né? A luz de recebimento de mensagem, pode ser a luminosidade da tela, pode ser o botão de liga e desliga, né? Então, pode ser vários elementos aí. Reler o terceiro quadrinho da tira. É isso. Milhares de anos de evolução para acabarmos viciados em luzes piscantes. Reescreva a expressão viciados em luzes piscantes, substituindo luzes piscantes por outro termo que tenha sentido semelhante ao empregado nesse quadrinho. Pode ser viciados em internet, viciados em computador, viciados em smartphones. Agora escreva a expressão viciados em, completando-a com outra palavra ou expressão que não tenha nenhuma relação de sentido com o seu uso na tirinha. Quem poderia nos sugerir? Viciados em sorvete, né? Viciados em felicidade, viciados em amizade. Né? Não tem nada a ver com o contexto da tira. Para que se estabeleça uma relação adequada de regência entre os nomes, o que é necessário observar? É necessário observar a relação de sentido entre as palavras, né? O termo regente e o termo regido, no contexto em que são empregadas e também a preposição que acompanha o termo regente, certo? Nossa aula chegou ao fim, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre a regência nominal, né? E como se estabelece essa relação entre os nomes. Fiquem em paz e até a próxima.